Saudações, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Astara, essa é a nossa irmã Nadira. Sejam muito bem-vindos a este canal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, nos seguir, comentar, como forma de gratidão. O tema de hoje será as leis cósmicas universais e os mandamentos. Os mandamentos foram traduzidos de uma forma mais simples, resumindo a forma ampla e geral das leis cósmicas universais, que é um estudo mais aprofundado e mais difícil de se compreender, tanto na época de Jesus como na época atual. A nossa irmã Nadira aqui vai ler, como vamos começar com os mandamentos, né? Ela vai lendo um por um. E ela vai falar a visão dela a respeito. E eu vou canalizar aqui um dos nossos irmãos que já está encostando. Vamos ver se ele tem o que ele vai falar, porque eu não sei. Tá muito forte a energia, tô quase tendo um treco. Mas é canalização, não é incorporação. E para abrir os trabalhos, eu gostaria de falar o que são essas leis cósmicas universais. Cada dimensão tem uma certa quantidade de leis. O que são essas leis? São as leis da natureza que regem a criação, a existência, que aproximam ou afastam de Deus, conforme elas são leis de harmonia e amor, né? De forma geral, leis de amor e harmonia. Seguindo elas, cumprindo, se desenvolve uma maior consciência e se aproxima mais de Deus. E indo contra elas, acontece o sofrimento e o karma negativo. Estourou meu Deus. Continuando. Conforme mais densa a dimensão, mais leis, e por isso mais sofrimento. Conforme mais sutil, conforme mais vai subindo as dimensões de existência, menos leis são necessárias e assim menos sofrimento. Por isso aqui na terceira dimensão não é possível voar, porque a lei da natureza não permite, as leis dessa natureza material não permite. Já no plano astral, inclusive na parte mais densa já é possível a levitação, porque há menos leis. E resumidamente todas querem dizer a respeito de amor e unidade. Então vamos começar, eu vou me concentrar aqui para escutar o que o nosso irmão quer dizer. E a nossa irmã Nadira vai ali começar. Faça como a tua intuição disser. Então, boa tarde, amados irmãos. Com muita gratidão, muita alegria que estamos aqui mais uma vez para passar um pouquinho das palavras, né, de amor para ajudar a todos vocês na evolução, no entendimento, né, do nosso Deus maior. Então, o primeiro mandamento, ele é dito como adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Na minha visão, é todavia colocar tudo a Deus em primeiro lugar. Amá-lo, eu acho que a quem a gente deve amor verdadeiro é Ele, que é o Criador, que nos criou, é o Criador de tudo. Deus de infinita bondade. Pois Ele nos coloca sempre em primeiro lugar também, porque somos filhos dele. E Ele nos ama acima de tudo. Então nós também, é muito certo, é louvável que nós o colocamos em primeiro lugar. Porque a gente tem que servir, só tem um Deus para servir, né? Ou a gente serve o Deus verdadeiro de amor,
ou serve a outro que não é Deus, que é do mal, né? Então, primeiramente, sempre nós servir o Deus verdadeiro, que é amor, que é caridade, que é doação, que nos não pune ninguém. É um Deus maravilhoso. Então, a minha visão é essa, sempre nos colocar à disposição dele, trabalhar para Deus, amar os nossos irmãos, olhar para os nossos irmãos e ver Deus, porque Deus está dentro de nós e nós somos todos deuses. Então, colocar Deus em primeiro lugar é também nos colocar em primeiro lugar, pois Deus quer que a gente seja feliz e que a gente precisa nos amar, porque quando nós entrar para dentro do nosso coração, do nosso ser e tá sentindo Deus ali, a gente começa a ver de forma diferente a vida, né? Que ele foi criado para a gente ser feliz. A gente não veio aqui para ser infeliz. Nós somos deuses, então colocando ele em primeiro lugar, nós estamos nos colocando também. Porque como somos parte dele, aí as coisas boas acontecem. A minha visão é essa, né? Porque a principal preocupação de Moisés, diz aqui, era estabelecer o culto a um só Deus. Assim, boa parte dos mandamentos refere-se a essa premissa, que é expressa justamente no primeiro deles, colocar o Deus acima de tudo. A história do bezerro de ouro reforça essa questão, ao relatar a ira do profeta, ao descobrir que seus seguidores escorregavam ao politeísmo. Isso. Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Lê o primeiro de novo. Lê só o primeiro. Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Saudações, meus filhinhos amados. Não direi meu nome, pois não se faz necessário. Fica na imaginação e na consciência individual de cada um. O que é o outro Deus? O outro Deus, o falso Deus, morada do mal, nada mais é do que o ego humano. O ego humano que tem a capacidade de dissolver, distorcer as palavras de amor e unidade de Cristo para seu bel prazer, para seu próprio benefício. Não que seja necessariamente mal, mas é fonte de desequilíbrio. E o desequilíbrio destoa da harmonia que Deus e sua criação é. Observem que a todo momento o ego negativado tem tentado tomar conta do lugar de Deus. Muitos de vocês batem no peito dizendo, pondo na boca o nome de Deus e do nosso amado Jesus, como se Deus e Jesus fosse o ego de vocês. Quem quis se tornar acima de Deus
não foi nenhum ser chamado Lúcifer. Isso é uma mitologia e criada não há muito tempo. Antes disso, o adjetivo Lúcifer, adjetivo, correspondia a outras ideias. Então, quem quis tomar o lugar de Deus e até hoje tenta tomar, nada mais é do que o ego humano. Mas esse primeiro mandamento diz respeito ao seguinte: ao reconhecer que há Deus e o diabo, vulgo ego, dentro de cada ser humano, tanto encarnado quanto desencarnado, é preciso olhar para dentro de si e, através do autoconhecimento e discernimento, distinguir o que é de Cristo e o que é do ego negativado e pôr em relação a si mesmo, as ideias, palavras, conceitos de Cristo acima do ego negativado. Orai e vigiai, como já foi dito, muitas e muitas e muitas vezes, mas orai e vigiai a si mesmo, para que o ego negativo não finque raízes de ervas daninhas no coração e assim envenene o emocional, o mental, até se materializar como uma doença física, um distúrbio psiquiátrico. Amar a Deus acima de todas as coisas é reconhecer que, apesar do ego negativado, que faz parte da atual evolução do planeta Terra e muito necessário, que não é algo propriamente do mal, que na verdade se torna mal quando toma o lugar do ser, o lugar do Cristo, e deixa de ser ferramenta, passando a ser o operador. Até então, como ferramenta, ele não é o mal propriamente dito, ou seja, quando comandado pelo Cristo interno, não é o mal propriamente dito, tendo a consciência de que vocês e seus irmãos não são o ego negativado, não são os seus desejos, não são os seus defeitos, não são seu corpo físico, não são suas personalidades. Isso é tudo temporário e ilusão. E reconhecer que há Cristo dentro de si mesmo e dentro de cada um dos seres, tanto os que vocês possam considerar como negativos, ruins, malvados, como os que vocês podem considerar santos ou bons, que em muito nós discordamos. Isso é amar Deus acima de todas as coisas, é amar a si e aos seus irmãos acima dos defeitos, desejos, personalidade, de tudo superficial que o ser possa representar para si, reconhecer o Deus que habita no peito de cada um e assim amar Ele por ser aquele Deus perfeito, certo? Pode continuar. O segundo mandamento, então, não usar o santo nome de Deus em vão. Na minha visão, que as pessoas, né, às vezes dizem, Deus me livre, Deus isso, Deus aquilo,
que a gente vê que muitas vezes o nome dele é usado em vão, que não há necessidade de ficar citando. Deus me livre. Na minha visão, nós precisamos nos livrar. Como nós nos livramos? Não fazendo as coisas erradas, né? Então, Deus me livre. Já existem as leis divinas, né? Não há necessidade de nós ficarmos usando o nome de Deus toda hora. Que a gente ouve, né? Eu, inclusive, muitas vezes, quando eu não tinha conhecimento, eu ficava toda hora, ah, Deus isso, Deus aquilo. Amado, né? Amado Deus querido, não há necessidade de a gente toda hora. Ele nos livra, sim, ele nos ajuda, mas em primeiro lugar, nós precisamos nos livrar. Esse é o meu ver sobre esse mandamento, não usar o santo nome dele em vão. Não há necessidade de ficarmos usando o nome dele a toda hora, pois ele é amor, ele é caridade, ele é nosso Criador, ele é maravilhoso. E esse é o meu pensamento, então, não usar o santo nome dele em vão. Dentre os mandamentos relacionados à prática religiosa, que seria, o segundo figura seguramente entre os menos observados pelos fiéis. Nada é mais comum do que a pessoa soltar um Deus me livre ao menor sobressalto, que a gente fala sem pensar, né? E até virou tipo uma mania, né? Um clichê, a pessoa toda hora, ah, Deus, Deus. Então a gente deve ter bastante cuidado, né? De ficar usando o nome dele em vão. Temos que bendizê-lo, amá-lo, adorá-lo, como nossa irmã falou, né? Que ele está em tudo, né? Tudo foi criado por ele, então tudo existe Deus. Na minha visão seria isso, né? Repete a leitura do mandamento. Não usar o santo nome de Deus em vão. Amados filhinhos, a verdade é que a palavra Deus foi muito banalizada com o passar dos tempos, como se fosse usado de forma corriqueira, ao mínimo traço de graça ou desgraça. É preciso compreender o quanto é sagrado e o quanto é poderoso o nome de Deus. Não só a palavra Deus, como também outros nomes empregados e referidos a Ele, possuem energeticamente e em chave tonal de vibração um código que funciona como uma chave que abre portas. Quando se refere a Deus e na sequência põe algo banal, trivial, principalmente na ferida região de Rio Grande do Sul, onde usam o nome de Deus como uma forma de xingamento, xingando o nome dele. A energia negativa emitida pela palavra subsequente ao nome dele é amplificada 1000 vezes 1000 e assim materializada. É lei cósmica universal da sintonia e vibração. Querem manifestar
bênçãos e milagres em suas vidas, pronunciem o nome de Deus com amor, de forma sagrada, e posteriormente o desejo, o objetivo. O amado irmão Jesus compreende perfeitamente a ingenuidade e a ignorância daqueles que sabem, compreendem esse mandamento e mesmo assim o praticam. Mas a cada um é dado peso conforme tem consciência. Mas a todos é dado o peso. Não serão e não são, nunca foi aceito desculpas. Ah, mas eu não sabia. Sabia. Mas não deu a devida importância, não teve a devida consciência do fato, porque nunca buscou ter consciência. O universo devolve. Não é nem o próprio Jesus, ele não se importa com essas coisas. Próximo. O terceiro mandamento é santificar os domingos e festa de guarda. A tradição judaica relaciona esse mandamento à observância do sábado, em referência ao sétimo dia da criação, quando Deus se deu por satisfeito de sua obra e resolveu descansar. Esse dia também é o marco da libertação do povo de Israel, por obra de Moisés, vale lembrar. A gente foi criado com esse pensamento, né, de os dias de festa, dia dos padroeiros, domingo geralmente, né, eu diria que também no sábado. Lembro que sempre meus pais, minha mãe dizia, meu pai fala ainda que os domingos é dia de descansar, é dia de tirar para Deus. E hoje o meu pensamento ele vai mais longe, né? Seria todos os dias, no caso, e esse dia para descanso, tirar para Deus, seria um dia mais para meditação, para fazer uma obra divina, não só para aquele trabalho, para a gente tirar nosso sustento, mas um dia para louvar, para agradecer, para meditar, para fazer uma visita a um doente, para levar uma palavra de amor aos nossos irmãos que necessitados. Na minha visão seria isso, né? Santificar os domingos e festas de guarda, como eu falo na Sexta-feira Santa, né? Que dia da morte de Cristo, né? Quando ele esteve na Terra. Então, acho que dia de santificar é todos os dias louvar, né? E nada mais correto também, né? Que o final de semana, né? Tirar para Deus. Mas dificilmente a gente tira um dia inteiro. E tem pessoas que não conseguem nem tirar um dia, né? Que vejam aqui em casa, às vezes eu digo para os guris, né? Que eles lidam com plantação. No domingo, ó, guardem para Deus pelo menos esse dia, né? Mas poucos que fazem isso, mas no meu pensamento seria isso, esse mandamento. Guardar domingos e festas e guarda um dia de respeito, né? Nos dias também que é comemorado, segundo as nossas tradições, é respeitar, né? Dia santo, dias sagrados. Repete o mandamento. Santificar os domingos e festas de guarda. Deus. Como dito anteriormente, Deus habita todo ser. Não está longe nem separado deste, além de ser um momento necessário para estar em comunhão com a fonte do todo Criador, trabalhar no desenvolver da consciência
assim evitando que seja necessário aprender através da dor. Também é um momento de amor próprio e louvar ao Deus interior que reside dentro de cada um. Não é muito mais o que possa ser falado a respeito, eu acho que está bem claro. Próximo. O quarto é honrar pai e mãe. Trata-se do primeiro preceito moral desta lista e estabelece a família como unidade básica da vida. Ele também está na origem da educação que se procura dar aos filhos, como forma de prepará-los para o convívio em sociedade, devendo sempre o jovem tratar com deferência os pais e os mais velhos. Esse, para mim, é um mandamento assim muito, muito importante, que eu posso ter falhado algumas vezes em relação aos meus pais, né? Porque dali que a gente vê, né? Os pais que nos emprestam, né? Corpo, mente, em tudo fim, para a gente vir esse plano espiritual, para a gente evoluir, que a gente deve honrar sim nossos pais e mães, que eles fazem tudo o que eles podem pela gente, eles deram o que eles puderam, nada mais digno que honrar o pai e a mãe, até a hora que eles vão partir, se eles partirem antes que a gente, né? A minha mãe partiu, né, que todo mundo, a maioria sabe, né, que não faz muito tempo, mas eu da minha forma sempre procurei honrar tanto meu pai e minha mãe e ajudá-la até no último instante, sempre procurei fazer o possível e impossível por ela, e hoje também meu pai ainda vive, faço o que eu posso por ele, tenho muito amor e carinho, e eu honro sim meu pai e minha mãe. Como eu digo, não perfeitamente, porque não sou perfeita ainda, né, nessa encarnação. A gente às vezes peca em algumas coisinhas, mas o importante é o amor que a gente tem no coração. E é muito lindo, sabe? Porque nossos pais são nós somos a continuação deles, né? E honrar pai e mãe, honrar a Deus também, Nossa Senhora e todos que vieram antes da gente, nossos antepassados. Seria mais ou menos isso. Leia. Honrar pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe são os primeiros mestres que o ser tem ao iniciar uma encarnação. Tanto pai e mãe quanto os outros ancestrais vieram antes, como já foi dito muitas vezes pelo Cobra Coral, através desta nossa irmã. Quem veio antes deve-se respeito à ancestralidade, porque foram eles que lhe prepararam todas as condições necessárias. Veja bem, necessárias, não agradáveis. Muitas vezes não é agradável, mas necessária para a evolução e aprendizagem do espírito. Não esqueçam jamais que vossos pais são espíritos, que vocês são espíritos e que se encarnaram junto é porque têm ambos lições a serem aprendidas e ensinadas. Então, compreenda que o tempo deles e o tempo de vocês é diferente. Assim como o tempo dos que vierem depois é diferente. Cada um tem um entendimento e uma consciência referente ao tempo em que nasceu. Cada um faz o melhor que consegue, que pode, com o que tem no momento.
pais são como crianças perante Deus. Deve-se honrar a semente dada, não só em relação aos pais, mas também em relação ao próprio corpo físico, propiciado por eles, principalmente a figura da mãe, que mesmo que seja uma mãe desagradável, ou não tenha dado condições agradáveis de experiência física, foi ela que cedeu o corpo por 9 meses e sua semente, energia, e abriu o portal para a vida. E é isso. Próximo. O quinto é: não matarás. Esse mandamento, de certa forma, reformou o artigo mais famoso do Código de Hammurabi, que prescrevia a vingança, olho por olho, como retribuição ao agravo sofrido. Com o tempo, o conceito sofisticou-se com o objetivo de evitar que cometessem outras violências, físicas ou não, a outro ou a própria pessoa. Eu vejo esse mandamento: não matarás. A visão mais, quando se fala assim, que vem logo: não matarás, não matarás, quando você mata a pessoa. Mas eu penso assim, que às vezes o não matarás, a gente mata mais a pessoa com o nosso pensamento, com a nossa língua, com o que a gente emana ao outro. Que a gente destrói às vezes a pessoa com as palavras, com a fofoca, né? Falando é assim uma forma assim que aquela pessoa, ela até pode ter pecado, né? Eu já passei muito, errei sim, sempre admiti meus erros, mas que sempre foi falado e as pessoas, como é que eu disse, falavam mal, como eu também falei, né, de outras pessoas, sempre digo, mas a gente mata a pessoa com a língua, né? Porque aquela pessoa é isso, porque ela fez aquele tal pecado. Mas quando a gente tem entendimento que somos todos pecadores, né? Em relação, ninguém é perfeito. E julgar o outro, nem Deus julga, né? Tanto que ele criou as leis, né, divinas: será dado conforme o nosso plantio, será a colheita. E eu vejo como matar a pessoa, a pior forma é com a língua, denegrindo a pessoa. Leia o mandamento. Não matarás. Não matarás. O corpo físico é a semente da terra e a única, reformulando, o corpo físico é a semente da terra. O corpo físico não pertence a nenhum de vocês. Ele é emprestado. A única que tem o direito, além do Pai Maior, de tirar uma vida física é a própria terra, a própria natureza. Esse corpo emprestado, ao final, será prestado contas, tanto quanto contribuiu para o assassinato, suicídio de si mesmo, como para o assassinato ou suicídio do corpo de outros irmãos. Pedi-vos será dado.
fizer, terá que ser prestado conta de todos os maus hábitos cultivados ao próprio corpo físico e o incentivo negativo a outros, além do assassinato em si. Não deveria ter que explicar o porquê deste mandamento, mas muitos ainda não compreendem que não têm direito sobre a vida de outros seres, que nenhum de vocês é um ser perfeito ou vítima perante a espiritualidade. Todos são culpados, todos atraem o que são e o que cultivam. Se você atrai coisas negativas para a sua existência, porque tem cultivado coisas negativas. E se acha que é uma vítima e que tem colhido coisas negativas injustamente, lhe falta consciência e autoconhecimento. Há seres perfeitos em consciência vivendo entre vocês, mas esses raros jamais vão dizer que são perfeitos. Só quem tem as mãos sujas é que bate no peito, dizendo que é perfeito. Muitos seres perfeitos vão dizer que são imperfeitos, porque a imperfeição é perfeita. Isso é um tema para outro diálogo, a perfeição. Mas, resumidamente, vocês podem compreender este fato. A perfeição, como é concebida aqui no plano físico, é equivocada e não existe. Vocês são perfeitamente imperfeitos. Próximo. O próximo é guardar castidade nas palavras e nas obras. Em tempos de hiperexposição em redes sociais, faça a propaganda de tudo, inclusive das boas ações. Isso acaba deixando uma margem de dúvida. O autor da benfeitoria fez por caridade ou para promover-se? Um exemplo de atualidade dos mandamentos legados a Moisés, há um alerta de inscrição. E não somente no que diz respeito às obras, mas também aquilo que se diz. Pensar 2 vezes antes de abrir a boca é, de fato, um bom conselho. Esse mandamento ele mostra claramente ao guardar castidade nas palavras e nas obras, pensar 1000 vezes antes de falar alguma coisa e procurar falar o que é construtivo, palavras de amor. Por mais que a pessoa faça as coisas erradas, sempre lembrar que é, como a nossa irmã falou a recém, imperfeito em suas perfeições, né? E quando se faz uma benfeitoria, não precisar expor nas redes sociais. Eu, inclusive, quando a gente já fiz muitas obras de caridade, mas sempre procurava expor na rede social. Não vou dizer que às vezes não foi do ego para dizer que eu fazia, as outras pessoas que estavam comigo, mas eu sempre via também aquela parte das pessoas ver e quererem fazer também pelo outro, que eu sempre gostei muito, 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 mas de coração, de ajudar nossos irmãos que estavam ali precisando da nossa força, do nosso amparo, do nosso amor. E daí esse mandamento ele fala isso aí, né? Bem assim, castidade
não levantar, onde é que eu tô aqui? Eu já me perdi. Castidade é nas palavras e nas obras. Esse é o meu pensamento, cuidar bem antes de falar e quando a gente faz as obras, fazer mesmo por amor, para ver nossos irmãos felizes, sentindo o amor de Deus que emana de nós, transmitir para eles que não estão naquele momento, né, se sentindo assim bem. E não tem coisa mais gratificante que levar uma palavra de amor. Não precisa necessariamente que seja, né, um bem material, porque às vezes uma palavra vale muito mais do que algo material. Leia o mandamento. Guardar castidade nas palavras e nas obras. Conhecimento básico a respeito da espiritualidade, mas que muitos ainda não compreendem. É que tanto as ações como os pensamentos, as palavras também emitem energias, e essas energias afetam ou influenciam o meio externo, bate em um espelho e volta 3 vezes de volta a si. Deixo em ressalva que o que conta também muito não é o ato em si, mas a intenção. Não cabe a vós julgar o ato de seus irmãos como sendo algo egocêntrico ou não. Porém, cabe aplicar não só essa lei quanto as outras a si mesmo. Essas leis são para si mesmo. Não são para impor ou aplicar aos seus irmãos. O bem, ele não grita aos 4 cantos. O bem é pacífico, harmonioso, amoroso. O bem não grita, o bem não se vangloria, o bem não se impõe, o bem respeita. Ao bem cabe amar e respeitar. Se tiver amor no coração, tudo é correto. Mas amor verdadeiro, incondicional e despretensioso, não o amor egoísta e apaixonado, que mais prejudica do que ajuda. É isso. O 7º mandamento, então, é não furtarás. Mais um preceito moral de aplicação prática no dia a dia da comunidade. Moisés estava não apenas estabelecendo as bases da crença no Deus único, como criando uma legislação para o seu povo. E nada pode causar mais desordem do que as pessoas não saberem respeitar a propriedade alheia. As cadeias lotadas de hoje são um exemplo de quanta dor de cabeça isso dá. O não furtarás. Não roubar o que é do outro. Existem várias formas também de roubar, né? Roubar as coisas materiais, tentar roubar a dignidade, como eu falei anteriormente. O roubo em si não é nada bom, é péssimo, né? Que tudo que tu tirar do outro vai ser tirado de ti, que é as leis divinas, né? Então, no meu pensamento é isso aí, não roubar as coisas dos nossos irmãos. Repete novamente. Não furtarás. Não furtarás.
Cada um tem e ganha do universo conforme materializa, conforme co-cria, através de ideias e ideais, através de sentimentos, pensamentos, crenças. O universo é infinitamente próspero. Eu tô dentro. Compreendam que o plano físico é só passagem para a evolução da alma. É apenas uma passagem. Ninguém está aqui para ter prosperidade e abundância infinita, sem merecimento. O que realmente importa e o motivo ao qual todos estão aqui é a experiência e evolução. Sendo assim, cada um irá passar por o que for necessário para que evolua. Se for necessário passar fome, passe. Mas não se distancie do Cristo interno. Por outro lado, compreenda. Não julgue os irmãos que ainda precisam desses atos. Ali eles estão plantando karmas que são como livros que futuramente passarão as lições necessárias para a evolução daquele espírito. A ti não cabe julgar, basta somente amar, ajudar a resolver o problema como puder, sem julgamento, mas amor. Vocês não sabem o nível de consciência que o ser tem. Vocês não sabem o que aquela pessoa passou na existência dela. Vocês não sabem os motivos. O único que sabe é Ele próprio e Deus, Pai e Mãe. E a estes, somente a estes, cabe ter o discernimento de quais lições serão passadas, quando e de que forma. Próximo. Não levantar falso testemunho. Uma cena comum aos filmes e tribunais é aquela da testemunha que é orientada a jurar sobre a Bíblia, dizer toda a verdade, nada mais que a verdade. Trata-se de um eco desse 8º mandamento, que condena a mentira e, por extensão, o falso testemunho, e também a calúnia e a difamação, 2 delitos inseridos em nosso Código Penal. Não levantar falso testemunho geralmente é da fofoca, né? De fazer fofoca da vida dos outros, falar o que não se sabe, mesmo se a pessoa fez ou não fez, nós não temos o direito de falar. Não levantar um falso testemunho também, quando as pessoas, a gente já ouviu muito das pessoas serem pagas quando vão nos tribunais, que ali falou, né, a mentir. Quantos casos a gente já ouviu que a pessoa foi paga para mentir, dizer que não viu nada quando ela viu. Aí é levantar, ali sim é verdadeiramente um falso testemunho também, porque de repente a pessoa vai ser condenada pelo que o outro falou lá, que vai os depoimentos dar. É muito importante a gente falar sempre a verdade. Eu tiro um exemplo da minha vida nesse falso testemunho, porque há anos atrás, há uns 20 anos atrás, inclusive, eu estava
esperando o meu menino, João Vitor. Eu morava em Serafina e nesse dia eu estava saindo num sábado de um supermercado e naquele momento, quando eu saía do mercado, aconteceu um acidente na frente dos meus olhos, sabe? Eu tinha um casal no carro e veio desgovernado lá do camping Carreiro e ele acabou batendo em vários carros lá na frente do mercado, inclusive a namorada dele veio a óbito, né, umas horas depois. E no momento, pelo que dizem, eu era a única que estava na hora, sabe, desse acidente, eu vi tudo como aconteceu. E aí, nesse momento, aí teve várias pessoas que foram prejudicadas, porque esse carro acabou batendo em 3 carros, eu acho que foi, 3, 4 carros que estavam lá estacionados. E depois eu fui chamada, né, como para ir lá falar como única testemunha. E olha um fato que me surpreendeu muito, que eu fui chamada várias vezes no fórum para depor, e eu falava, né, sempre a mesma coisa, porque quem vê o que é de verdade fala, né, eu vi tal fato acontecendo. E chegou um momento que o advogado da pessoa, né, que estava sendo acusada, ele tentou, sabe, me desviar do rumo, fazendo outras perguntas para ver se eu caí em contradição. E eu disse assim para ele: olha, senhor, quando a gente fala a verdade, a gente nunca fala mentira. Quando eu vi realmente o que tinha acontecido, todos os meus depoimentos foram iguais, nada mudou. Então, quando a gente diz a verdade, a gente não precisa se preocupar, né? Lá eu não fui paga para ninguém, por ninguém para ir lá falar. Eu fiz o que era justo, né? Naquele momento as pessoas estavam precisando, me chamaram e eu fui depor. E graças ao bom Deus falei só a verdade e deu tudo certo. Não fui lá também com raiva do rapaz, do que ele fez, mas como seria injusto também eu não ir lá falar o que eu tinha visto, né? Então foi só uma forma de justiça também, mas acontece de pessoas serem pagas para fazer um falso testemunho, né? E vai prejudicar os outros, às vezes, por nem serem culpados. Quis fazer essa colocação, né? Porque cabia bem no momento. Leia novamente o mandamento. Não levantar falso testemunho. É o 8º mandamento. A mentira. Primeiramente, compreendam que a verdade é um aspecto divino de Deus. E, sendo assim, a contrapartida à verdade, que é a mentira, mantém o ser preso em uma prisão de medo, angústia dos resultados daquele ato. Repare que o ser que mente é porque tem medo. Medo das consequências, medo do julgamento, medo do outro. E assim se faz refém das coisas externas, além de afastar do Deus interior, do Cristo interno, que é puramente verdade divina. Além da consequência, tudo tem uma consequência. E se vocês amam verdadeiramente a si mesmo e aos seus irmãos, e os veem como Deus vivendo no ser humano, irão ter a consciência deste amor e das consequências. Porém, existem casos raríssimos
de mentiras que se faz necessário temporariamente para uma harmonização da situação. Por exemplo, às vezes, não vamos falar sobre isso, tudo bem, não vamos falar sobre isso. A médium não permite o corpo dela. Mas há casos em que a mentira não vai afetar negativamente ninguém, nem a si mesmo, e vai trazer a harmonização. Mas são casos muito raros. É preciso usar o discernimento. E Deus sempre observa a intenção, não as ações propriamente ditas. E é isso. Próximo. É o nono mandamento que é, aqui que eu perdi. Guardar castidade nos pensamentos e desejos. Falando ainda em imagens conhecidas, temos aquela alegoria do diabinho que fica na orelha da pessoa, instigando a cometer algum deslize. Nesse caso específico, o deslize tem um caráter sensual e pode ser entendido como um chamado à razão, no sentido de não nos entregarmos a desejos pueris sem levar em conta as consequências desses atos. Também podemos considerar um importante mandamento a se observar nas relações conjugais. Se pactuamos uma vida a dois regulada por parâmetros de cumplicidade e fidelidade, convém que nos afastemos de determinadas tentações. Não é verdade? Guardar a castidade. Sabe que isso aí é muito importante mesmo, porque vem no pensamento, faz tal coisa, faz aquilo lá, desejos que nos são reprimidos e que somos humanos, né? É normal ter desejos por coisas que não podemos, né? Enfim, na nossa mente, aquilo é pecado, aquilo não pode, aquilo pode. Enfim, guardar castidade. Hoje eu faço assim, quando vem um pensamento meio estranho, eu deleto. Vai embora, eu digo assim, quando vem uma coisa ruim em relação a esse mandamento, eu não deleto. Eu faço a oração do Pai Nosso, viu? E é muito, muito importante a gente saber comandar também o nosso pensamento. Nós somos donos do nosso pensamento, né? Então, eles vão vir, é normal que venham, mas quando vier, deleitar naquele momento. Daí o nono mandamento é guardar castidade nos pensamentos e desejos. Pensamentos. Os pensamentos se resumem ao mundo mental. O mundo mental é uma máquina, como um computador. Ele não é o que vocês são, é um instrumento, assim como o próprio corpo físico e o corpo emocional e espiritual. Sendo um instrumento quando o próprio ser não dirige, não direciona para coisas edificantes, sofre influência externa, tanto de espíritos benfeitores, quanto de espíritos mal intencionados,